Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele diz: estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. O apóstolo Paulo estava orientando aos coríntios que não dessem ouvidos à cultura grega, pois muitos crentes tinham dificuldade com o conceito da ressurreição do corpo, porque os gregos não criam nisso. A maioria deles via a vida após a morte como algo que acontecia somente com a alma. Acreditavam que, com a morte, a alma era liberada e não existia a imortalidade do corpo. E o apóstolo Paulo contrasta nosso corpo terreno com o nosso futuro corpo da ressurreição. Sabemos, você sabe, eu sei que por causa do pecado que entrou no mundo, o nosso corpo presente nos faz chorar, nos traz grandes dores e grandes sofrimentos. E a intenção de Paulo era mostrar para aquele povo que na ressurreição nós teremos novos corpos que serão perfeitos, sem dores e sem sofrimento. Paulo descreve mais sobre isso com maiores detalhes, lá na sua primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 15. Assim que você puder, leia 1 Coríntios, capítulo 15, que lá Paulo está dando maiores detalhes sobre a ressurreição do corpo. A Bíblia não diz tudo sobre como será o nosso corpo ressurreto, mas por meio da obra de Cristo, nós podemos observar através da Bíblia que o nosso corpo será muito melhor do que podemos imaginar. Ele será perfeito, sem deficiências, sem dores, sem doenças. E Paulo, também escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 a 21, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós, cristãos, um dia gozaremos de todos os privilégios da cidadania celestial. A frase nosso corpo abatido quer dizer que aqueles que lutam com a dor, com as limitações ou incapacidades podem e devem ter esperança, pois os corpos que receberemos na ressurreição serão tão gloriosos quanto o corpo ressuscitado do Senhor Jesus. O vidente João, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, ele escreve: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Por toda a eternidade não haverá mais morte, tristeza, pranto e nem dor. Não importa o que estamos passando agora, pois na Nova Jerusalém teremos a eterna alegria, com o corpo glorificado ao lado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas apesar de tudo isso que nós já falamos e tantas outras coisas que a Bíblia ensina, estamos imaginando coisas infinitamente menores que iremos encontrar ao lado do nosso Deus. Tudo que renunciarmos aqui neste mundo não será nada perto daquilo que iremos herdar no céu. Veja o que também Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que coisa maravilhosa, meus irmãos e amigos. Nem o ouvido
ouviu, nem o olho viu, e nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós lá na eternidade. E aí eu faço uma pergunta para você, para mim, para todos nós. Será que vale a pena viver no pecado, rejeitar a salvação para viver os poucos prazeres passageiros desta vida? Pense nisso. Se você, querido irmão e amigo, ainda não tomou a decisão por Jesus, não deixe para depois. Faça agora mesmo. Neste momento, se for possível. Faça uma oração de entrega. Faça uma oração de arrependimento de pecados. Fale para Jesus que você se arrepende dos seus pecados. Que você entregue os seus pecados a Ele. Que você quer tê-lo como seu Senhor e Salvador. E que de agora em diante você quer passar, você quer viver uma nova vida. Uma vida transformada pelo poder da palavra do Senhor. Então lembre-se disso. Vale a pena viver no pecado diante de tudo isso que nós vimos que Deus tem preparado para nós? Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado por nos exortar dia após dia a continuarmos firmados na nossa fé em Cristo. Deus, obrigado, Pai, por enviar Jesus a este mundo para pagar um alto preço pelos nossos pecados, Deus. E obrigado, Pai, por nos preparar moradas maravilhosas ao lado do Senhor, que os nossos corpos serão transformados, gloriosos, estaremos aí com o Senhor por toda a eternidade. Não haverá mais dor, morte, pranto, sofrimentos, tristezas. Glórias sejam dadas ao Senhor, Pai. Se algum amigo, irmão, tomando a decisão neste momento, Deus, contemple a oração dessa pessoa e que ela possa, a partir de então, viver uma vida direcionada pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Pai. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então fique em paz. Deus abençoe a sua vida. No nome do Senhor Jesus. Tome a decisão por Ele. Será a melhor e a maior decisão da sua vida.